Mas afinal de contas, o que é o liberalismo? O liberalismo ele não é um conceito único. O liberalismo ele tem várias vertentes, tá certo? E ele conta ali com várias categorizações. Nós podemos dividir o liberalismo em liberalismo político, liberalismo econômico e outros tipos. No liberalismo político, nós temos outras categorias. Por exemplo, o liberalismo clássico, que temos ali como fundadores o Thomas Jefferson e o John Locke, que viam a ideia do liberalismo como aquela que iria limitar o poder do Estado. Ou seja, o liberalismo ele nasce com essa ideia de limitação do poder estatal. Em que eles viam isso? Eles viam que o governo, diferentemente da visão hobbesiana, aonde o governo poderia tudo, o governo, para o John Locke e para o Thomas Jefferson, não poderiam agir contrário a alguns direitos fundamentais, agir contrário a alguns direitos naturais, certo? O que seriam esses direitos? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Quando a gente fala de direito à vida, a gente também tem a ideia de que o Estado deve garantir a segurança desse direito a fim de proteger essa vida. Isso é um entendimento posterior nesse liberalismo clássico. Mas nós temos outras categorias de liberalismo aonde você vê que a liberdade do cidadão ela não está somente na ideia de que o Estado não tem que intervir. Alguns autores posteriores viram que se o Estado não intervir em algum momento, esse cidadão ele não vai ter uma autorrealização nos direitos fundamentais dele, que são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Então, alguns autores viam que você deveria garantir a liberdade positiva no sentido de garantir uma autorrealização, ou seja, o que o Estado deve fazer para garantir essa autorrealização desse cidadão, a fim de que ele pudesse, né, usufruir desses direitos. E um terceiro ponto, e último aqui, é o neoliberalismo, ou seja, é um direito, é uma categoria do liberalismo mais recente. Quais os principais pensadores neoliberais? Alguns autores não gostam do nome neoliberal, por quê? Porque esses autores nada mais fizeram do que reacenderam a ideia do laissez-faire ali, né, do começo do século XIX, final do século XVIII. O que esses autores, quem são esses autores? Primeiro, nós temos o Friedrich von Hayek. Ele tem uma obra extensa, mas qual que é a ideia principal do liberalismo do Hayek? O Hayek, ele via a ideia de qualquer tipo de regulamentação estatal, qualquer tipo de intervenção do Estado na vida individual, era um perigo para o cidadão. Então, ele, principalmente no seu livro Caminho da Servidão, ele via que qualquer tipo de regulação estatal poderia levar a regimes ditatoriais, como os regimes que ele conheceu na sua juventude. O segundo autor é o Robert Nozick, que defende a ideia de que o Estado não tem função nenhuma. A única função que o Estado deve ter é a garantia da segurança do cidadão, mas nenhuma outra. Tá certo? Estou simplificando aqui. E o terceiro autor, que é o Milton Friedman, que defende que deveria haver uma desregulamentação do Estado e uma redução drástica dos impostos a fim de que o cidadão seja mais livre para escolher os seus próprios gastos. Acredito eu que o liberalismo atual, principalmente o político, depois a gente pode até falar do econômico, ele esteja mais nos termos do Milton Friedman do que até no do Hayek ou do Robert Nozick,
embora sejam autores importantes para a gente conhecer um pouco dessa escola, né, de pensamento. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal e dê o seu like. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.